Ladini. Boa noite, Ladini. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, e você? Que legal. Primeiramente, até me explica um pouco sobre o seu nome. Ladini, na verdade, não é o seu nome de batismo, né? Mas foi através da sua religião. Queria que você falasse um pouco sobre, na verdade, a origem do seu nome. Tá, obrigada. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Renata, né, que minha mãe me deu. Mas Ladini é um nome que eu recebi quando eu tinha 18 anos. Foi quando eu, na verdade, aos 17, foi quando eu iniciei um processo quando eu me tornei vegetariana, e aí conheci o templo Hare Krishna em São Paulo, né, de onde eu naturalmente cresci. E aí Ladini foi um processo de, a gente chamaria de batismo no catolicismo, mas a gente chama dentro da religião Hare Krishna de iniciação. É um momento que a gente se conecta com o Guru, faz votos, e eles dão pra gente, né, o Guru dá pra gente um nome. Então eu recebi esse nome que é Ladini Shakti, que significa, em resumo, né, porque daria para desdobrar só o significado do nome aqui numa conversa, mas é a potência de Deus que provê prazer e felicidade a todos os seres vivos. Legal. Isso que é o significado. E para você ser batizada, você tem que ter tido um processo de evolução lá dentro da religião. Em que momento que você... Isso, na verdade... Para você deve ser uma honra, né? Quando chega ao ponto de falar, você vai ser batizada, vai ter um novo nome, né? Como é que é esse processo? Em que estágio que você é anunciado que você vai ser batizada? Em cada instituição, né? Porque todas as religiões têm suas instituições, né? Em cada um vai ter um processo, mas basicamente a gente começa frequentando o templo e se comprometendo com serviços dentro do templo, desde o mais simples de varrer um lugar, sei lá, né? E começa a estudar. Então a gente tem, nos templos costuma oferecer, chama escola iniciática, que é o estudo, a introdução da filosofia védica, né? A filosofia védica é o que é a base filosófica da religião, né? Assim como do yoga também, os Vedas é de onde se origina o yoga. Então, Hare Krishna se origina... Hare Krishna é o nome popular, né? O nome é Vaishnava. O nome da religião oficial é Vaishnava. E aí, nesse momento, conforme a gente se conecta, existem os praticantes mais antigos, né? Dentro dos templos, que têm cargos, né? E aí, quando os gurus vêm para o Brasil, que é um evento, né? Que acontecia uma vez no ano, 2 vezes no ano, e aí as pessoas que estão conectadas são indicadas para esse momento. E aí comigo aconteceu quando eu tinha 18 anos, em 2011. Não precisa falar que se comprometer aí. Mas, tá tudo bem, não mas tem vem problema, cá, não. E você teve uma história legal, porque você na verdade é de São Paulo, sim, capital, né? E veio à procura de um lugar mais harmonioso, que foi a praia, e nesse intervalo você teve uma conversa com um surfista no qual... Você veio morar num templo. Conta um pouco essa história aí para eu entender também. Tá. Eu sou de São Paulo, né? Cresci em São Paulo, na Zona Leste. E aí, quando eu estava nos meus estudos de yoga, eu fiz uma formação de Hatha Yoga clássico lá em São Paulo, que foram 3 anos e pouco. E quando eu estava terminando esse curso, em 2015, aí eu senti que nada me prendia mais, eu não tinha mais por que ficar em São Paulo. Então, meu desejo momentâneo foi querer ir morar para o litoral norte, né? Eu estava com planos de morar em Ubatuba. E aí, quando eu fui conversar no templo, né, que é o lugar que eu estava muito vinculada ainda, naquele momento, eu conversei com um monge, que era um dos responsáveis dentro do Brasil, assim, sobre todos os templos, e ele me convidou, sabendo desse meu desejo, me convidou para ir morar no templo do Guarujá, que não existe mais hoje, mas ele existia na época. E aí a princípio, na verdade, eu não aceitei, que eu falei, nossa, não... Guarujá, acho que não... Não, nem pelo Guarujá, era da ideia de morar no templo, assim, acho que ia ser um estilo de vida... porque até então você não morava no templo, você morava numa residência tradicional, normal, legal. Em casa, e aí eu falei, e aí ele queria me oferecer uma função bem administrativa, que dentro do templo a gente chama de presidente do templo, mas que é uma função administrativa e também de responsabilidade sobre a prática de cada um que mora lá, né? Então era muita responsabilidade para mim, assim, eu falei, não, acho que eu não quero. Quantas pessoas em média moravam lá? Lá agora já era um templo menor, então fixo ficava 3, 4 pessoas, mas sempre tinha uma pessoa, tipo assim, às vezes devotos de São Paulo que iam passar um tempo lá, ou então dependia um pouco do momento do ano, assim, mas
E nisso também muito visitante que a gente recebe. Né? Recebia. E aí essa transição de dúvidas de vir ou não vir, você foi se conectando com outras pessoas, né? Também. Mas aí depois eu acabei me convencendo de aceitar esse momento. E aí eu me mudei para o Guarujá em 2015 e fiquei lá até 2018. Né? E esse da história do surfista que eu te comentei, o nome de Hare Krishna dele é Siddha Swarupananda, mas ele é um havaiano com o nome Chris Butler, que é o nome dele de nascimento. Ele era um surfista havaiano, praticante de yoga, que nos anos 70 ele já era discípulo de Prabhupada, que foi um dos mestres principais dentro do movimento Hare Krishna a trazer a filosofia para o Ocidente. E ele foi uma das pessoas que esteve no Brasil nessa década de 70. E eu troquei uma mensagem com ele para saber como que foi essa história assim, dele ter chegado no Guarujá. E ele conta que ele estava em São Paulo, que ele ficou muito doente por causa da poluição de lá. E aí ele descobriu como que ele chegava no litoral, se informando com as pessoas, e ele chegou no Guarujá. Então, nessa época, ele fala que o Guarujá foi o que salvou a vida dele, assim, né? Ele falava que ele chegava a cuspir preto, assim, na mensagem que ele me escreveu. E aí ele fala que ele estava numa praia no Guarujá, que era muito grande, que eu acredito que seja Enseada, ele não soube me dizer o nome, que ele avistou uns surfistas, assim, na areia e tal. Ele tava com aquela roupa Hare Krishna, né, laranja, toda esquisita, imagina, nos anos 70, ninguém devia ver muito... Uma novidade, né? Muito Hare Krishna. E aí ele pediu a prancha dos caras emprestados, assim, de algum deles, e emprestaram, e ele foi surfar. E daí deve ter mandado bem, assim, né? O pessoal se impressionou. E aí ele contou que ele ficou amigo desses surfistas. E ele ficou no Guarujá, tipo, passou uma temporada ali com eles, assim, meio ficou amigo dessas pessoas que ele conheceu. Então, aí graças a assim, ele ter se recuperado, o movimento, assim, meio que oficializa, assim, o início no Brasil nessa época, né? E, então, esse templo que eu morei lá tinha homenagem a ele, a essa história de, tipo, dele ter vindo, nem falava português direito, e ter vindo para o Brasil nessa meio missionário, assim, né? Com a filosofia. E hoje ele ainda é vivo, é um senhor que agora está no Havaí mesmo. Nossa. Ainda tenho vontade de conhecer pessoalmente. Quem sabe um dia.